Manhã a todos nós aqui reunidos, uma alegria imensa. Tivemos ontem a oportunidade de falar um pouquinho desse carinho pelo estado do Ceará, que é legítimo. Mesmo que eu nunca mais pusesse o pé aqui, eu teria as recordações eternas. Então, tem aquele provérbio africano que diz: aqueles que caminham no bem, juntos, as pegadas jamais se apagam. Então, tenho caminhado com alguns de vocês e a gente sabe que essas pegadas são luminíferas e marcam a nossa história, o nosso coração, porque cada encontro desse é efetivamente sincero. E eu, com todo o amor e carinho, peço a Deus que se um dia nos faltar a sinceridade no coração diante do trabalho espírita, que eu perca a minha fala, para que não seja objeto de escândalo. Então, por todas as vezes eu peço que vocês possam ouvir o nosso coração. E diante desse entendimento, eu compreendo que em mediunidade, absolutamente todos somos aprendizes. Estamos ainda no princípio de uma caminhada. Então não me coloco em posição de superioridade de conhecimento, de superioridade de experiências, me coloco na condição de alguém que precisa estar falando sobre a mediunidade. Mas eu tenho certeza que diante de cada trabalhador existe uma história, uma percepção que pode enriquecer a minha história igualmente. Então, costumo dizer que às vezes a gente acha que os poucos anos da nossa vida venham a representar muito diante do trabalho mediúnico. Quando Chico alcançou 60 anos de mediunidade, ele ouviu que não eram mais do que 5 minutos da vida do Cristo. Então, o que será de nós diante da experiência mediúnica? Somos todos verdadeiramente pequenos e necessitados da humildade para aprendermos um com os outros. E aqui a experiência individual, ela é muito importante. Vocês estão estudando, pelo que eu ouvi nos corredores do GEP, o livro Diversidade dos Carismas, e logo no primeiro capítulo, segundo capítulo, bem no princípio, a gente vai encontrar Hermínio Corrêa de Miranda, esse trabalhador tão dedicado, que fez um trabalho de observação, que pôde construir a perspectiva de um trabalho incomensurável para o movimento espírita e para a perspectiva mediúnica a partir de observações próprias de um dirigente, de um dialogador. E aqui também com as experiências dos médiuns. Então, eu digo isso porque às vezes a gente senta-se ao lado de alguém e pensa: eu tenho 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos de mediunidade. E a gente pode estar sentado de alguém que tem alguns meses. Mas quem sabe nessa encarnação alguns meses, mas no Egito Antigo já estava habituado às reuniões mediúnicas. Nós trazemos experiências pessoais e experiências vividas do nosso passado. E eu adoro esse tato, esse contato com outros médiuns, para entender as percepções, para entender como é que essa experiência tem sido diferente, ou difícil, ou duvidosa. Eu tenho uma amiga que diz assim: tem 2 tipos de médium, se der tempo a gente vai adentrar em mediunidade consciente e mediunidade inconsciente. E ela fala assim: sabe qual que é a diferença, Álvaro? Ela é uma graça de pessoa, Leni. Ela fala: mediunidade consciente, o médium acha que está louco. A mediunidade inconsciente, os outros acham que o médium está louco. É uma piada. Então, eu quero dizer que esse contato, para a gente entender a experiência individual, ele é muito importante na construção da mediunidade como um todo. E eu digo tudo isso apenas para que tenhamos sempre a humildade de nos reconhecer todos aprendizes da mediunidade como um todo. Primeiro ponto: mediunidade. Como observar essa realidade humana dentro do aspecto da atual sociedade em que nós vivemos? Nós temos uma evolução da nossa história onde no século XIX o materialismo ele se torna tão crescente
absolutamente tão crescente em função daquele movimento de negação da perspectiva de 500 anos de uma religiosidade dogmática. Não é uma crítica à Igreja Católica. Nós sabemos que fomos nós que participamos da Inquisição e não foram eles, e nós somos responsáveis como humanidade e, quem sabe, estando diretamente lá encarnados. Então não é uma crítica, mas é uma realidade histórica a ser observada. 500 anos, 5 séculos de Inquisição, onde a gente era obrigado a acreditar em uma fé dogmática, onde se nós discordássemos ou adentrássemos a pensamentos científicos que viessem a contrapor a filosofia aristotélica daqueles dias, pautadas no pensamento teológico, como, por exemplo, o geocentrismo. Se a gente viesse questionar que a Terra não é o centro do universo, pensássemos bem, porque a fogueira estava à nossa espera. Se nós viéssemos a questionar dogmas como a virgindade de Maria, como a Santíssima Trindade, como esses elementos, sem sombra de dúvidas, nós encontraríamos as respostas do movimento em que nós atuamos desumanamente pela Inquisição. Isso traz uma mácula muito grande na nossa história. E essa mácula é de uma religiosidade que, vamos assim dizer, eu não quero viver mais. E o mundo, a partir do pensamento iluminista, a partir da ruptura, vamos assim dizer, com a Revolução Francesa, e permitindo que o movimento iluminista, através do livre pensar, alcançasse as bases filosóficas que regem o mundo, nós vamos encontrar um movimento de esquece esse passado. Imagine, nós podemos fazer uma analogia que pode não ser exatamente essa. Vou usar uma bem infantil. Sua mãe te proíbe de comer chocolate pela vida inteira. E ela fala que chocolate é ruim. Até o dia que você, aos 25 anos de idade, experimenta chocolate. Ninguém acha chocolate ruim. Não existe essa chance. O que a gente vai fazer? Provavelmente a gente vai assistir a fantástica fábrica de chocolate. E vai falar, eu quero nadar naquela piscina de chocolate. Como um movimento natural de que aquela realidade que me foi apresentada não condiz com a realidade espiritual que o mundo encontra no pós-iluminismo. Então eu falo, sabe esse negócio de religião? Lá em Minas é trem. Então, sabe esse trem? Eu não quero saber de religiosidade. Então, você falou em Deus, eu vou negar Ele até o fim da minha vida. Você falou em realidade espiritual, eu vou negar isso. É assim que nascem as perspectivas que dão uma outra perspectiva sobre a evolução científica. Porque é o único século, onde nós vamos encontrar, por exemplo, a saúde humana se afastando da perspectiva espiritual pautada dentro dos aspectos do materialismo. E a gente constrói um materialismo tão fundamental que quando alguém na nossa sociedade, pleno século XXI, fala de espiritualidade dentro do ambiente comum, a gente pode ser ridicularizado. No meio acadêmico, no nosso trabalho, numa mesa de amigos. Existe dois movimentos. Um, o despertar de muitos para esse interesse que não sabem como procurar. E por outro lado, ainda um movimento de inércia, vamos assim dizer, do materialismo, tentando frear esse momento em que nós vivemos. Mas, como Deus é maravilhoso na providência divina, nós vamos encontrar a própria ciência se direcionando à pesquisa e o entendimento das forças invisíveis. Então nós vamos encontrar ali no início do século XX, final do século XIX, alguns pesquisadores que se deparam, por exemplo, alguns grandes missionários da humanidade, com uma nascência ou uma renascência a partir de outra perspectiva da psicologia, da parapsicologia. Nós vamos encontrar alguns desses pesquisadores se debruçando sobre as forças invisíveis que regem o mundo. E isso é extremamente importante para nós. Por quê?
Porque a grande perspectiva de Allan Kardec, quando se depara com o fenômeno mediúnico, é de negação. E assim, talvez tenha que ser a nossa, não de negação, mas de elevar isso à condição, a mediunidade, de um diagnóstico de exceção. Porque senão a gente se torna fundamentalista na proposta de percebermos, imaginarmos, querermos considerar que tudo é mediunidade. Então, quando alguém procura a casa espírita, nós já tivemos oportunidade de, em conversa fraterna, observar, eu não sou médico psiquiatra, não sou psicólogo, não tenho nenhuma correlação na minha vida profissional com a saúde mental, mas com claros indícios de esquizofrenia. E a gente recomendar, olha, seria importante procurar um médico psiquiatra para que isso possa ser solucionado junto com a realidade da busca, no caso dessa pessoa que procurava a casa espírita, dizendo que tinha, vamos dizer, a psicografia e queria se tornar um médium psicógrafo, que aqui já é natural, mas para nós, algo que tem que acender um sinal bem laranjinha assim para nós. Não quando o outro quer ser, mas quando nós queremos ser médiums de qualquer matiz. Porque outro dia um amigo muito querido falou, olha, está mudando uma amiga aí para São Paulo, e ela trabalha com a gente muitos anos aqui na casa, e eu queria muito que você recebesse ela na sua casa, ela participar da reunião mediúnica, e eu falei para ele, peça para ela não vir para participar da reunião mediúnica. Ele é muito meu amigo, um médium também que troca muitas experiências, assim como o Florencio, nosso querido amigo que esteve aqui, um irmão de caminhada na mediunidade, que a gente bate muito papo para conversar sobre as experiências mediúnicas, sobre as nossas percepções. E eu falei, peça para ela não vir ser médium na minha casa, na nossa casa espírita. Ele falou, não? Eu falei, não, peça para ela vir ser uma servidora, porque a gente precisa de médium, de cura para entregar sopa para quem está doente na rua. A gente precisa da mediunidade de Fabiano de Cristo para abrir a porta. A gente precisa da mediunidade inteligente para lecionar, para ajudar na condução dos estudos. E depois de tudo isso, ou junto de tudo isso, nós também precisamos de servidores na mediunidade. Então, quando nós colocamos expectativas de eu quero alcançar tal condição de médium, de dialogador, de dirigente, do que quer que seja, diante da mediunidade, é uma porta aberta para a fascinação. Então, eu todos os dias peço, como aqui pude dizer publicamente, que se a minha voz não puder servir mais ao Cristo com sinceridade, que eu a perca. Se eu não puder servir com sinceridade como médium, que seja suspensa a minha mediunidade, porque se assim eu obtiver méritos, estarei na condição de, diante do convite do qual nós recebemos, não de sermos médiuns, dialogadores, dirigentes, sustentadores, mas de sermos, acima de tudo, servidores. Esse talvez seja o grande desafio da mediunidade. E esse talvez seja o grande desafio de cada um de nós que trazemos experiências onde galgamos posições de mando, de poder, onde trazemos atavismos do catolicismo, do judaísmo, do protestantismo. E isso muitas vezes pode trazer algum processo de mácula quando eu não procuro, não a pureza da doutrina dos espíritos, mas a pureza do meu coração na vontade de servir. E ele falou, Álvaro, é verdade, pode ficar tranquilo, eu estou mandando uma servidora para trabalhar na sua casa. E realmente ela se mostra uma servidora em alguns meses, devido às diferenças, que a gente está em uma casa espírita que chama Cisco, até o nome é pequeno, gente, Cisco de Luz. Então a gente tem a possibilidade de talvez não obter as regras que são necessárias em uma casa onde, não sei, 2, 3 mil trabalhadores aqui se encontram. Então, em alguns meses, ela se integra com a equipe e passa a se desenvolver ou a servir dentro do âmbito da mediunidade. Mas essa mediunidade
que foi observada por Allan Kardec sobre todas as investigativas deve ser um diagnóstico de exceção. Primeiro, a gente procura observar quais são todas as outras possibilidades. Depois que nós entendemos que as outras possibilidades estão fora de questão, nós adentramos a condição de que estamos diante de médiuns ostensivos ou não, onde nós podemos ser médiuns ostensivos ou não. Então eu sempre gosto de trazer um pouquinho da nossa história pela experiência. Eu vim do judaísmo. Então, Marcos, falar de mediunidade de maneira assim tão factível no dia a dia, eu vendo espíritos com clarividência, eu sendo ameaçado por tantos espíritos, legiões de espíritos que vinham me perseguir, aquilo que poderia ter sido diagnosticado como síndrome do pânico, como esquizofrenia, como qualquer tipo de diagnóstico médico. Eu me vi diante de um grande desafio que a humanidade vive. Qual? Deparar-se com a vida espiritual, não porque eu não tinha uma religião, mas diante da realidade, da comunhão da vida espiritual que nós nos encontramos. Alguns de nós têm a possibilidade de interagir no plano da vida em dimensões diferentes das quais as comuns. Então a gente interage com o olfato, com o tato, com a visão. Eu interajo muito mais com a gustação, naturalmente, pelo tamanho da bochecha dá para ver. Mas a gente interage com a vida dessas formas, mas a gente sabe que diante das formas de interagir, a nossa capacidade de percepção do mundo material não é completa por esses sentidos, porque existe a luz infravermelho que nós concebemos e compreendemos pela ciência, mas ela não está sob o alcance do nosso organismo sensorial. E aí, todos nós sabemos que alguns de nós, hoje já temos a comprovação científica de que alguns de nós possuímos alterações genéticas. E essas alterações genéticas, muito provavelmente, pela perspectiva de André Luiz, ela vai se manifestar na nossa glândula pineal. E a gente passa a se tornar aqueles que interagem em duas dimensões diferentes. A dimensão física e a extrafísica ou metafísica. Nós, como médiums, podemos estar nessa condição. Quando a gente chega nessa conclusão? Quando todos os outros elementos foram descartados. E isso é importante de se entender, porque a perspectiva e a realidade da mediunidade, ela não é negada pela ciência. Ela é negada pelo fundamentalismo científico. Porque não existe nenhuma comprovação científica que venha a oferir. A mediunidade não existe. A realidade espiritual não existe. Existe um paradigma da qual o materialismo, estando com suas teses muito bem fundamentadas, nós partimos dela como uma verdade absoluta. Mas Auguste Comte, ele nos diz que fazer ciência é como montar um quebra-cabeça. Mas não vale cortar a peça para encaixar no lugar certo. E a ideia da ciência é, nós devemos nos deparar com o paradigma da vida espiritual e da mediunidade a partir da observação. E hoje nós já temos essa perspectiva segundo a psiquiatria mundial. Porque antigamente, década de 60, década de 70, 80, 90, anos 2000, muito obrigado pela água. Nós poderíamos, quando manifestando os sintomas da mediunidade, vamos assim dizer, nós poderíamos procurar os médicos psiquiatras, ou, por exemplo, o meu terapeuta, o meu psicólogo, há anos atrás, que eu estava diante da terapia, e eu falava, olha, tem um senhor aqui, que ele está te ajudando, e ele está me dizendo que é assim, assim, assim. E ele falava para mim, Álvaro, eu só não te indiquei para um psiquiatra para você tomar uns remedinhos, porque eu convivo com você e eu sei o que é mediunidade. Porque senão, você estaria na condição de alguém que teria sido internado. E hoje existe esse DSM-4,
Diagnostic and Statistical Medical Disorder, um manual da psiquiatria mundial, onde ele dá diretrizes. E ele vai falar assim, não é certo que aquele, não é assertivo, que aquele que diz ter contato com parentes, com personalidades, que tenham desencarnado, que não tenham morrido, não é esse o termo, estejam mortas, que ele está passando por um transtorno ou tenha uma qualidade emocional, psíquica inferior. Muito pelo contrário, o Dr. Alexander Moreira, que trabalhou junto com essa força-tarefa, com uma equipe de psiquiatras americanos e de todo o mundo, eles vêm trazer essa realidade para a psiquiatria. Ou seja, hoje, se você está vendo espíritos, não necessariamente você está na condição, efetivamente, de alguém que se posiciona com desordem mental. Dá para entender como isso é importante, gente? Porque pela perspectiva da ciência, mesmo que a gente não possa chegar em todas as rodas de amigo e falar sobre talvez, quem sabe, uma quase realidade paralela na interação com o plano espiritual, de acordo com a ciência, nós estamos caminhando para a incorporação desses valores em um futuro próximo na nossa vida, mas partindo das perspectivas de que sempre é um diagnóstico de exceção. Mas, se isso está completamente intrínseco, no caso da mediunidade de efeitos inteligentes, a minha condição anímica, a minha condição de decifrar, de interpretar os fatos, nós estamos lidando com uma faculdade que é extremamente subjetiva. Então, eu cheguei agora para tomar café, aí o Hamilton me ofereceu o café, eu peguei o copinho de café e eu comecei a colocar açúcar. Coloquei um pouquinho. Desce assim. Na 20ª colherinha eu falei, eu gosto mais amargo mesmo. E misturei. É brincadeira, tá, gente? Mas o que isso diz respeito? A como eu convivi com a experiência afetiva, a minha memória afetiva, ao beber café. Então eu ia na casa da minha avó, não é fato, é mentira, tudo mentira, gente. Essa parte é tudo invenção, é só parábola. Eu ia na casa da minha avó e minha avó punha muito açúcar no café. E esse açúcar, quando eu coloco açúcar, eu sinto. Minha avó já desencarnou. Como se eu tivesse... Minha avó morava em São Paulo, mas vou mentir. Como se eu estivesse no sítiozinho dela, lá no interior, acolhido por aquela amorosidade. Eu só ia nas férias, então eu estava longe daquela pressão da escola e da pressão que os pais, com o dever da educação, e a minha avó era território livre, podia ficar 4 dias sem tomar banho, que estava tudo bem. Eu podia fazer o que eu queria. Quando eu tomo café e eu coloco um monte de açúcar, eu estou dizendo respeito a uma experiência individual e afetiva. Agora, o Gabriel, que é habituado, com uma saúde na alimentação, tem uma perspectiva bastante importante, apesar que... É mentira também? Tudo parábola, gente. Dentro dessa perspectiva, ele foi tomar café e ele falou, eu gosto sem açúcar. Eu até na hora falei, meu Deus, deve ser obsessão. Então, o que eu estou querendo dizer? Que essa perspectiva é individual. Sabe que cor que minha avó usava? Também é mentira. Vermelho. Todos os dias de vermelho. Sabe que cor que a vozinha do Gabriel usava? Azul. E nós estamos na mesma reunião mediúnica. E nós temos contato com o Espírito. E dentro da minha capacidade de percepção intelectual, diante de uma vidência, diante de uma percepção de fluido, diante de alguma dessas posições, eu falo, gente, parece que eu mergulhei num pote de açúcar. E era um açúcar vermelho, que é a coisa... Gente, que vibração! O Espírito estava vestido de vermelho. E aí alguém vai falar, ixi, deve ser uma pombagira.
A gente nem usa essas identidades, mas eu estou usando aqui elementos que possam ser caricatos, com todo respeito a todas as religiões de matriz africanas, que trazem construções importantes e que nós admiramos. Então, eu vou falar, nossa, e o Gabriel vai falar, não, era uma luz azul. Gente, ela era amarga, mas assim, era um amargor tão gostoso, parecia um cafezinho sem açúcar. A referência da qual não é raciocinada, mas está na realidade da evolução anímica desse médium. E a gente olha para o médium e quer colocar a percepção dentro de uma caixa. E aí, capítulo 1 do livro Diversidade dos Carismas. Quando chega aquela jovem a uma casa espírita e começa a ter as primeiras manifestações mediúnicas e já bastante importantes, porque ela recebe mensagens, por exemplo, de espíritos como Bezerra de Menezes, Alta de Souza. Aquilo é uma história real, trazida por Hermínio de Miranda. E as pessoas olham para ela e falam, não tem nem 6 meses de mediunidade. E para ela não representa nada. Como quando para mim apareceu uma personalidade de um espírito que eu nunca tive contato. Eu liguei para uma amiga freira e eu falei, apareceu tal espírito aqui. Não acredito. E para mim, que sou judeu, é a mesma coisa que falar para vocês que apareceu o Rav Shimon Bar Yochai para vocês. Faz diferença? Para mim também não fazia diferença absolutamente nenhuma aquela personalidade. E para ela não fazia diferença a mensagem ser de Bezerra de Menezes ou de Alta de Souza. Porque dentro da perspectiva orgânica dessa médium, a ostensividade que ela alcança na mediunidade, a graduação da comunhão, que não diz respeito, diz Allan Kardec claramente, à elevação moral, porque a gente está encontrando espíritos, médiuns, que falharam ao lado de Kardec. Médiuns que depois foram perguntar para eles, cadê os direitos autorais? Por que meu nome não está nesse livro? Ruth Celine Jafé. Por que você publicou o Livro dos Espíritos e não colocou o meu nome? Ela falou, eu quero os direitos autorais. E rompe com Kardec. E ela traz ali mensagens fantásticas de espíritos de altíssima envergadura. Kardec tem a certeza. Mediunidade é orgânica e não diz respeito à condição moral. É claro que nós vamos encontrar as questões de sintonia, que não são menos importantes, mas Kardec é muito claro nessa questão orgânica. Mas nós compreendemos também que essa percepção orgânica, diante da mediunidade de efeitos inteligentes, está sob a condição da história, da individualidade de cada um desses médiuns. E diz Hermínio de Miranda, se o médium está na condição daquele que tem a possibilidade de captar, hoje, segundo a ciência, a glândula pineal pode captar campos. Não existe comprovação ainda que sejam campos de outra dimensão, mas a glândula pineal tem a possibilidade de captar campos. Se esse médium pode captar campos, e para nós espíritas, de espíritos que tenham vivido no planeta Terra, alguns desencarnados, eu também não posso captar de encarnado? Em tese estaria na mesma condição. Por quê? Nós estamos como seres transdimensionais, 2 dimensões, plano físico e plano espiritual. Quando eu quero me tornar um co-criador no plano material, eu uso as minhas mãos. Movo esse iPad, coloco ele aqui de volta, mexo trouxeram um copo com as mãos. Capítulo 14, Gênesis, quando se fala de fluidos, nós estamos entendendo que ali Kardec nos deixa claro que o pensamento está tal qual as nossas mãos no plano espiritual. Eu moldo o plano espiritual da mesma forma que eu construo o que é factível e visível aos meus olhos nesse plano material, mesmo estando encarnado. O que o médium capta? O pensamento do espírito.
a percepção do espírito. O que o encarnado plasma? Onde o encarnado plasma o seu pensamento? No mesmo plano que o espírito. Então é natural que o médium possa captar os pensamentos de um encarnado. Concorda, gente? Só que tem um probleminha. Um problemão, na verdade. É o nosso maior problema. Foi feito um estudo lá na Universidade da Carolina do Norte, onde o cérebro tem eletroestímulo cerebral, neuronal. Então você tem eletroestímulo, forma campo eletromagnético. Vamos captar esse campo eletromagnético? 40 centímetros você pode perceber o seu campo eletromagnético em torno da sua cabeça. 40 centímetros é compreendido que esse campo é perceptível. O médium capta porque o que foi plasmado está em outra dimensão, mesmo que esteja a centenas de quilômetros. De maneira anímica, por exemplo, uma mãe liga para o filho, saiu com um casaco 2.000 quilômetros de distância, saiu com um casaco interior do Ceará. Você fala, mãe, não vai chover, não vai fazer frio, frente fria vem. Esse fenômeno que nós estamos habituados a lidar demonstra que para o pensamento não existe distância porque a dimensão não é física. Mas a gente está diante da possibilidade de captar pela ciência até 40 centímetros. Só que quando eles estão procurando esse campo, eles encontram um campo que alcança 7 metros e não vem do cérebro, vem do coração. Espera aí. Se tem campo eletromagnético, você tem que ter neurônio ali funcionando. Se tem que ter neurônio ali funcionando, cadê esses neurônios? Realmente existe uma rede de neurônios no coração. Por isso o feto bate o coração antes de ser formado o cérebro. Esse coraçãozinho que a gente tem, ele tem condição de causar um campo, segundo a ciência hoje comprovado, em 7 metros. Quando eu estou diante de um médium e eu estou exercendo ali os meus julgamentos para com as comunicações que esse médium entrega, para com as particularidades do transe que variam de 1 a infinito, porque a minha experiência anímica com o café, que foi um símbolo, ela está englobando inúmeras reencarnações e processos que adentram aquilo que a gente chama de sombra, inconsciente, e eu trago tudo isso diante de uma reunião mediúnica e da perspectiva da prática mediúnica. E eu estou diante de um orientador. Se o orientador, o dirigente, não procurar observar a individualidade da história de cada um daqueles que se encontram diante de uma reunião mediúnica, está lá no livro de Hermínio de Miranda. Esse sentimento passa a ser absorvido pelo médium e pode ir cerceando aquela manifestação. Então, no caso dela, ela disse que a manifestação só podia ser de olho fechado. Eu tenho um amigo médium, no interior de São Paulo, o Sérgio, que ele fica 8 horas mediunizado, trabalhando, e ele não pisca nenhuma vez. Nenhuma. Pela ciência, a gente entende que é um fenômeno de efeito físico, mas pela ciência isso seria o suficiente para queimar a retina dele umas 10 vezes. Ele fica 8 horas sem piscar. E ele estava incorporado com o espírito, e eu conversando, tendo aquela oportunidade de conversar, e eu estava com outra pessoa ao meu lado, e eu perguntando tudo assim, que eu queria questionar aquele espírito que super aberto, trazendo assim respostas muito precisas sobre dúvidas do transe mediúnico, dos aspectos, dos mecanismos da mediunidade, e eu conversando com ele sobre a obra de André Luiz, perguntando, e a pessoa que estava do meu lado virou e falou assim: nossa, Álvaro, você fazendo cada pergunta, e eu só pensava, ele não vai piscar não? Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esse aspecto da sua mediunidade é individual. E se nós quisermos cercear um transe
completamente inconsciente desse médium. Completamente inconsciente. Se nós quisermos cercear como amigos de mediunidade, ou colocar as manifestações, as visões, as comunicações, as expressões emocionais, o que quer que seja, e se nós não obtivermos amor, porque o problema não é a gente trazer a verdade e a condição da ciência, da doutrina espírita, mas o Chico dizia assim, lembra de levar a verdade, meu filho. Deixa eu contar a história do começo. Chegou alguém e falou, Chico, eu sou assim mesmo, sou muito sincero em tudo que eu falo, eu sou muito verdadeiro, eu não consigo ficar dessa forma. Falou, filho, você está muito certo de ser assim, mas só lembra, para cada gota de sinceridade, diluir em 1 litro de caridade. Então, eu não estou dizendo que o dirigente de uma reunião, quando está mediante ao desenvolvimento ou à prática mediúnica, e aquilo pode sair do escopo de mãos em cima da mesa, de olhos fechados, de etc., o que quer que seja, e você não diluir essa verdade em 1 litro de caridade, nós estamos correndo o risco de cercear o médium que percebe todas essas emanações, seja do dirigente ou dos colegas de mediunidade, que muitas vezes a gente acaba indo para uma reunião mediúnica e querendo nos colocar em comparação com as comunicações que são oferecidas por outro, ou com a forma de manifestação que é oferecida por outros. Dá para entender, gente, o que eu estou falando? Isso é pouco importante ou é muito importante? Isso é muito importante, não é? Porque eu não posso adentrar a personalidade do Gabriel, do Vitor, da Ruth e falar assim, agora sua forma de pensar e de se comportar precisa ser XYZ. Se der tempo de tarde, a gente vai falar sobre a gente vai trazer a descrição que está na obra de Ivone Pereira do Amaral, de uma reunião mediúnica, e a gente vai colocar isso na perspectiva dela. Aliás, de Camilo Cândido Botelho, junto com Leon Denis, Leon Tolstói, com os espíritos que auxiliam ela nessa perspectiva. Então a gente vai colocar isso exatamente dentro da prática mediúnica. Vai dar tempo. Temos tempo. Mas isso é extremamente importante para a gente considerar essas perspectivas. Eu vou contar uma coisa para vocês. Com muita, dificuldade. Eu tenho, uma afinidade com espíritos altamente sofredores. Então, a gente trabalha quase que semanalmente com os zootropias. E Allan Kardec, quando traz a transfiguração, ele explica para nós que existem 2 tipos de transfiguração. Existe a transfiguração da contração dos músculos. Então a pessoa vai falar, você olha para o rosto do Vitor, quem é que está falando? É o Vitor. Vai falar, nossa, o Vitor está com os olhos puxados, o Vitor está com o rosto assim diferente, mas quem que eu estou olhando? O Vitor. Existe outro, está lá no livro dos médiuns. Aí ele vai falar, tem um outro tipo de transfiguração, onde, quando a gente cruzar isso com o capítulo 8 do livro Nos Domínios da Mediunidade, que fala a mediunidade inconsciente, da psicofonia inconsciente, a gente vai comparar com o capítulo 6, que é a consciente, e vai ver que tem na Dona Eugênia o afastamento de alguns centímetros do corpo. E na mediunidade inconsciente ele vai falar que o espírito pode ir para longe. Então o Chico estava lá psicografando, e ele falava, nossa, eu desdobrei meu perispírito e eu fui lá não sei aonde, durante a psicografia. Totalmente ou majoritariamente inconsciente. Eu fui em tal região, encontrei o fulano de tal e ele trazia mensagens. A gente tem várias pessoas na nossa casa que conviveram intimamente com o Chico e trazia mensagens, notícias extremamente importantes. Peixotinho, ele desdobrava no transe mediúnico e falava, gente, vocês não sabem quem que eu encontrei. Eu dei um pulinho lá em nosso lar e eu encontrei com um fulano, gente, tem um jardim lá que é tão lindo. E eu encontrei com um espírito tal e ele trouxe desencarnado. E ele trouxe da reunião deles. E ele trouxe mensagem do fulano. E ele conta tudo. Médiuns inconscientes. Então, Celina e Dona Eugênia, capítulo 6, capítulo 8.
Tá lá, André Luiz, não estou inventando não. Pode ler. Uma se afasta alguns centímetros, outra se afasta bastante. E aí quando ela se afasta bastante, o espírito pode incorporar, esse é o termo de André Luiz, no perispírito do médium. Não estou inventando, está no capítulo 28, nos domínios da mediunidade. Está lá. A gente não entende, às vezes eu leio muito pouco rápido. Quando ele incorpora no perispírito do médium, e o médium tem a capacidade de dissociação dos centros de força, está lá no capítulo 17, Mecanismo da Mediunidade. Médiuns de efeito físico possuem a possibilidade de dissociar os centros de força desde a primeira infância, gerando fenômenos de efeito físico. Alta liberação de ectoplasma. Se tem dissociação, liberou ectoplasma, tem um perispírito incorporado no perispírito do médium, o que acontece? Está lá, no livro dos médiuns, Transfiguração. Você vai olhar para o médium e você não vai ver o rosto do médium. Você vai ver o rosto do espírito, que com o ectoplasma ele forma uma máscara. Vocês já viram isso na reunião mediúnica? Vocês já viram, Ruth e Vitor? Aí você olha e você fala, mas o Álvaro estava com cabelo grande, agora está com cabelo curtinho, preto, enrolado. Mas que tanto de dente é esse na boca? E se a zootropia sai os dentes até aqui? Aí você olha para o espírito e fala, mas o que é isso? Está lá no livro dos médiuns, gente. Kardec escreveu é para estudar, tem que estudar Kardec. A gente tem que ser doutrinário. Aí você vai falar para esse médium que ele não pode transfigurar a voz? Que é o caso de Sônia, lá no livro Diversidade dos Carismas. Pegam no pé dela que ela muda a voz dela. Mas talvez nem o rosto mais é dela, você quer que as cordas vocais sejam? Ela está totalmente transfigurada. Esse médium tem uma percepção e uma sensibilidade contra aquilo que está envolto no ambiente? Possui. Então, o que a gente parte da primeira primícia para o trabalho mediúnico? Não dá para fazer se eu não amar o coleguinha do lado. Porque se eu não amar todos os coleguinhas que estão comigo, e se eu não caminhar com as mesmas dores, sabendo quais são as pedras que estão no sapato do Gabriel, do Vitor, da Ruth, e não for uma preocupação acolher as dores desse irmão e a realidade que ele vive, tanto no transe mediúnico, quanto na sua vida familiar, quanto na sua vida pessoal, eu não sou um discípulo de Jesus, porque esses seriam reconhecidos por muito se amarem. Então, se eu não tiver amor, eu já não tenho o principal e o maior dos ingredientes. Porque quando um espírito é trazido para uma reunião mediúnica, o primeiro impacto que ele recebe é da atmosfera psíquica gerada pelo pensamento e pelos sentimentos que existem mutuamente dentro de uma reunião. Isso representa respeito à individualidade de cada um dos médiuns. Médiuns conscientes. Médiuns inconscientes, gente, é um pouco mais raro. Ela está numa condição de maior escassez. Mas eu preciso de compreender. E eu preciso de compreender que quem está do lado está envolto na mesma perspectiva. Porque quando Allan Kardec vai dizer como se forma uma casa espírita, ele fala, olha, a gente precisa de formar com a comunhão de um ideal e sob a afinidade de pensamentos, de sentimentos. Se nós queremos viver o cristianismo redivivo, se nós olhamos os cristãos primitivos e colocamos esses como aqueles que viveram na sua integralidade, e o Espiritismo visa isso para as nossas vidas, o amor é o maior, não é o único, mas é o maior, é o elemento fundamental para que a gente possa construir uma reunião mediúnica. E a gente só consegue construir esse amor
exemplificando no nosso ser. Porque eu não quero que o Gabriel, não posso querer que o Gabriel me ame muito. Isso precisa de ser espontâneo. E por mais que eu tenha imperfeições, o que deve nortear a caridade, segundo Jesus compreendia, com a indulgência, com a benevolência, com o perdão, não nessa ordem, é a perspectiva da conexão e da afinidade dos nossos ideais. Então, se o Gabriel chegar para a reunião, a Raquel é muito brava, de vez em quando ela bate nele. Ele concordou. É brincadeira, gente. É tudo. A parte da brincadeira é minha, tá? O resto pode ter inspiração. Então, se o Gabriel chega em uma reunião mediúnica e nós encontramos a dificuldade de um dia difícil na sua vida pessoal, porque nós temos que ter dias difíceis, faz parte da vida humana. Negá-los é um orgulho, daí tem que passar lá com a Carol. Se a gente começar a negar essa realidade humana, não tem? Tem que... E com o Marcos também, passa lá, tem uma conversa com ele, ele vai identificar qual é a realidade que você tem negado, vai te trazer isso provavelmente a lume e a gente vai poder digerir. Então a gente tem que ter dias difíceis. Não que a gente precisa permanecer neles por muito tempo, mas é natural as dificuldades. E se o Gabriel adentra para o trabalho mediúnico hoje, e o Gabriel encontra uma rede de amor, de misericórdia e de amparo em fluidos espirituais que estão plasmados na ambiência de um trabalho mediúnico, vai dar tudo certo. Porque o que ele não puder oferecer de fluido positivo vai ser neutralizado por uma gota de amor que nasce de cada coração. E segundo Gandhi, era só um coração ali necessário para neutralizar o ódio de milhões. Então o Gabriel pode trazer isso, eu posso trazer essa dificuldade, eu posso olhar para o meu colega de reunião mediúnica e ter dúvidas sobre a comunicação dele. Quem é consciente duvida das próprias. Eu sou inconsciente, eu duvido. Eu termino a reunião, quando eu fiquei totalmente inconsciente, eu falei, gente, aconteceu isso mesmo? Eu falei, gente, será que o povo não está pirando na reunião? Será possível? A gente tem dúvida, e é natural a dúvida do médium. É a única coisa comum em todos os médiuns. Dúvida quanto às manifestações. É claro que a gente amadurece esse aspecto. É claro que a gente supera esse aspecto com a prática e a experiência. Mas é natural. Então eu vou contar uma história para vocês. Estava eu na reunião mediúnica, entrei. Literalmente eu durmo na reunião mediúnica. Não ouço, não vejo, acordo no finalzinho. Nem volto, termino o transe. Se tiver 2 espíritos seguidos, presta atenção, dialogador, porque ele vai perceber porque muda a personalidade, a voz, etc. Mas terminei a reunião mediúnica e falei, e aí, gente, como que foi? Aí a dona Maria falou, não, você trouxe uma comunicação bonita no começo, aí veio um espírito assim, você psicografou essa mensagem e essa outra aqui. Aí eu falei, nossa, deixa eu ler. Quase decifrar, né? Quase em hieroglifo. Aí eu comecei a ler. Eu falei, dona Maria, eu vou rasgar essa mensagem, tá errada. Ela falou, por quê, meu filho? Ela falou, porque aqui está dizendo de um espírito que agradece o tratamento de saúde que recebeu na casa. Não tem um mês eu encontrei aquela maca lá no quintal e eu falei, dona Maria, já teve trabalho de atendimento a enfermo aqui? Assistência espiritual a enfermo? Ela falou, não, nunca teve. Eu falei, por que tem uma maca lá? Ela falou, a gente ganhou e a gente acabou deixando lá no fundo. Eu falei, a senhora me falou tem um mês que nunca teve. E o espírito agradeceu, foi uma mistificação, me perdoa, né? Não, meu filho, daqui essa mensagem daqui, não rasga não, deixa eu ler. Aí ela começou a ler, falou, meu Deus, Álvaro é a fulana, teve um tratamento de saúde aqui,
Olha, eu duvidando da mediunidade. Inconsciente. Porque a informação que está ali não condiz com o que eu compreendo de realidade. Existe a minha realidade, existe a realidade do outro e existe a realidade de Deus. Emmanuel coloca que são totalmente diferentes. Então, ela falou, Álvaro do céu, eu posso entregar essa mensagem para ela? Eu falei, Dona Maria, mas é claro, para o marido dela. Ela falou, a fulana, ela morreu de câncer do pulmão. Quando você foi receber essa mensagem, você não conseguia respirar. E não significa que o espírito não está bem na erraticidade. Não significa isso. É apenas, talvez, uma forma desse espírito se identificar, de ele assinar, vamos assim dizer, a sua identidade. Então, por exemplo, Jerônimo Mendonça está caminhando belamente no plano espiritual, volita daqui para lá. Por vezes, quando ele dá comunicação, em médiuns inconscientes, ele levanta as pernas e fica como se estivesse na maca. E eu conversando com o Nicola Frattari, que é um biógrafo, conviveu com Jerônimo, do Centro Espírita Ceareiros, em Ituiutaba, eu falei, Nicola, acontece isso? Ele falou, nossa, que interessante, uma médium lá de Juazeiro tem o mesmo fenômeno durante a comunicação dele. Jerônimo está na condição de paralítico? Não. Tem um livro, Albores da Imortalidade, que conta a história dele, a psicografia dele, contando a história dele no plano espiritual. Ele está super bem, trabalha daqui para lá, tem a Kombi dele, entre aspas. Gente, um espírito incansável no trabalho. Incansável. Se era incansável quando estava encarnado, tetraplégico, cego dos 2 olhos, então imagina, né, no plano espiritual. É a assinatura do espírito. Então ela trouxe aquela lembrança mnemônica, anímica da sua ânima quando ela deu o transe. Só que olha que coisa fantástica. O fundador do centro, ele morreu. E ele não tinha recurso para terminar o centro, para cobrir o centro. Ele pegou um dinheiro emprestado com a agiota. E ele não falou para ninguém. Quando ele morre, o agiota vai lá no centro. E ele fala, olha, eu emprestei dinheiro, o seu Rogério construiu coisa. Bom, tem algum documento? Não. Não deve ser uma situação muito... Só eles sabiam quanto era. Uma casa espírita muito pobrezinha. Então, Dona Maria ia para o bazar 4 vezes, 5 vezes na semana, e o dinheirinho que a gente arrecadava no bazar, a gente dava todo mês para esse rapaz. Todo mês. Eu não conhecia nem o rapaz, nem conhecia a esposa. Quem foi que recebeu a mensagem? Que deu a mensagem? A ex-mulher desse rapaz que a gente devia no centro. Aí a Dona Maria entrega. Mas é uma mensagem, Marcos, a gente pode fazer essa piada, psicografada por um judeu. Então vai ter um desfecho positivo financeiramente. Brincadeira, é piada, gente, é piada. Eu posso fazer porque eu sou judeu. A hora que ela entrega a carta para o rapaz, 2, 3 semanas depois, ele ficou tão impactado com o que estava no teor da carta, que ele foi lá e falou, gente, eu vou perdoar a dívida do centro. Vocês não precisam pagar mais nada. O bem que a minha esposa descreve, que recebeu da casa espírita nos seus últimos meses de vida, é o maior pagamento que eu podia ter recebido. Ele já estava casado, de novo, passou a frequentar a casa com a esposa, a atual esposa que segue trabalhando na casa. Eu duvidei da mensagem. E aquela candeia não podia ficar sob o alqueire. Ela tinha que estar bem ali, no velador. Porque a proposta da mensagem mediúnica e do trabalho mediúnica é, senão, a caridade. Seja qualquer que seja a expressão. Recebemos uma mensagem de um espírito muito querido outro dia. E ele dizia assim, qual é a maior de todas as faculdades mediúnicas? Qual pode ser mais expressiva diante da dor humana? A carta psicografada por Chico ou por outro médium a uma mãe que perdeu seu filho?
ou aquele que recebe o dom da cura quando encontra alguém em um câncer em estado terminal e recebe a excelente notícia que milagrosamente, entre aspas. Qual mensagem é mais importante? Aquele que almejava o suicídio em uma reunião de desobsessão, o seu perseguidor é assistido, dando trégua aos pensamentos que o levariam à morte? E ele vai descrevendo. Ou, isso não é ele que fala, ou eu vou dizer, ou para Fred Figner, diretor da Federação Espírita Brasileira desencarnado, irmão Jacó do livro Voltei, que viu a sua filha, através da médium Ana Prado, correndo materializada na sua direção, e Raquel ou Marta, no livro Raquel Figner, dá a condição inerente à sobrevivência do espírito. E Fred Figner se torna um dos grandes vultos e de um espetacular servidor dentro da Federação Espírita Brasileira da Caridade, no despertar de todo esse trabalho. Então o espírito não lembra a mensagem de cor. Ele ia colocando isso. Qual dessas faculdades eu gostaria que alguém pudesse dizer? Essa não é boa o suficiente. Todas são igualmente positivas quando dispostas à caridade. É por isso que Hermínio começa o nome do livro com diversidade dos carismas. E a gente vive uma situação histórica no movimento espírita. Sabe quantos anos demorou para ser traduzida a Revista Espírita para o português? Herculano Pires faz isso. Espera aí. Herculano Pires, a Heloísa já veio aqui? Filha dele? Já esteve aqui com vocês? Já esteve aqui, né? Bom, Herculano Pires esteve várias vezes aqui. Então, quem conheceu Herculano Pires? Alguém conheceu o Herculano Pires? Eu sei que ele esteve algumas vezes, né, aqui. No ICE, no Instituto de Cultura Espírita. Esteve aqui no Ceará. Então, está falando, Herculano Pires, muitos de nós poderíamos ter convivido com ele. Demorou 100 anos para ser traduzida a Revista Espírita. Significa que a gente passou basicamente 100 anos sem a Revista Espírita. E a Revista Espírita possui orientações sobre as diversas mediunidades? Sim. Aonde? Diretrizes ao movimento espírita. 1861. Kardec vai fazer um apanhado de tudo isso. Só que a gente viveu durante 100 anos a prática mediúnica sem estudar em essência e em natura parte da obra fundamental. Porque qual é o diálogo mais importante de Platão? Eu não sei, acho que todos. Qual é a passagem mais importante do Evangelho? Quando você está falando de um espírito à altura de Kardec, qual é a sua maior contribuição? Toda. O Espírito de Verdade fala, você vai ter que reencarnar para trazer o que não deu conta de passar, o que você não teve como passar. Obras póstumas. Então, o que é mais importante? Qual faculdade é mais importante? Todas. Que estejam ao serviço da caridade, de maneira desinteressada. Então, o que eu estou tentando dizer aqui? Não sei, já me perdi, estou brincando. Estou tentando dizer assim que, sabe, a gente precisa de regras, a gente precisa de adotar formas, maneiras, mas a partir do momento que a gente olha para aquilo com fundamentalismo, a gente está colocando, sem sombra de dúvidas, o elemento amor em uma condição inferior. Então eu vou trazer aqui algumas histórias, talvez muitas vocês já conheçam, mas vale a pena a gente recapitular, e a gente vai entender no exemplo de vida desses médiuns o que é que nós precisamos
obter, seja qualquer que seja a minha posição dentro de uma reunião mediúnica, para que a gente possa viver. Vou começar por um médium que exerceu todos os níveis, de todas as faculdades mediúnicas a favor do bem. Ele é de um lugar, vocês não vão conhecê-lo, muito longe, Pacatuba. Francisco Peixoto Lins. Uma alma doce e nobre. Doce e nobre. Lembra do café? Doce. Podia ser quase amarga. O Gabriel era amarga e sem glúten. Ele ia achar maravilhoso. E para ele é o melhor. Sem lactose, sem leite. É a alma perfeita. Faz sentido, não faz, gente? Essa percepção que eu quis colocar da condição anímica. Então essa alma sem glúten, sem lactose, sem açúcar, gente, é uma alma maravilhosa. Ele nasce aqui em Pacatuba. A faculdade mediúnica de efeitos físicos, ela gera naturalmente, pela espontaneidade da doação de fluido vital, ou neologismo trazido por Charles Richer, ectoplasma, uma energia assim um pouco maior. Tem muita energia. E aí vai ter um médico chamado Luciano Munari, ele escreve o livro Ectoplasma, 40 anos de observação de um médico psiquiatra sob a influência do ectoplasma em seus pacientes. E ele vai dizer assim, olha, traz uma série de dificuldades. Ivone Pereira do Amaral, o que ela teve ali na sua infância? Catalepsia. Lembra que André Luiz falou? Dissociação do centro de força. Então por que ela teve isso? Facilidade de dissociação, de desdobramento. Desdobrou, foi embora, o corpo ficou lá em estado de catalepsia, é o estado mais profundo do transe que pode existir. Qual é? O estado de catalepsia. Não é isso que a gente vê nos monges que entram lá no Tibete em estado de catalepsia? Não é isso, gente. Não é isso que a gente encontra em alguns médiums de efeito físico, como Peixotinho, dentro de uma cabine de materialização? Então, Peixotinho tinha muita energia. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, o ectoplasma, ele acumula em forma de inflamações. Então, é muito comum a bronquite, otite, faringite, tudo it. Principalmente na infância. Se depois não coloca isso em prática e não canaliza através, por exemplo, do passe ou de outras formas, o cuidado com o doente, o que quer que seja. Então, por exemplo, certa feita chegou uma senhora na conversa fraterna, ela com as pernas todas inchadas. E a gente começa uma conversa e conversando, uma senhorinha muito simples, muito querida, muito sem glúten, lactose. E ela estava nessa conversa e ela, olha só, estou com essa dificuldade. Minha filha falou para eu vir aqui conversar com você. E eu falei, olha, eu não estou dando um diagnóstico, mas nos parece que o caso que a senhora vive está muito correlacionado ao que é descrito por um médico, psiquiatra, numa obra tal, papapá. Eu falei, olha, o ectoplasma se acumula nos pés, na região abdominal, no meu caso é na bochecha. Eu falei, em algumas regiões, então a senhora provavelmente veio com um planejamento de estar em contato com doentes. Eu sou enfermeira. Eu falei, isso por acaso aconteceu depois que a senhora se aposentou? Ela falou, foi. Eu falei, olha só que coisa maravilhosa. Um médico da Associação Médico Espírita escrevendo, trazendo aqui um exemplo onde pode ser adaptado e compreendido através do estudo de uma obra espírita. E eu falei, olha que coisa interessante. Quando a senhora para de ter um contato com o enfermo, onde a senhora tem a doação espontânea, diz lá Allan Kardec, Livro dos Médiuns, que a doação de ectoplasma é espontânea ou pode ser direcionada, mas pela educação mediúnica. Mas espontaneamente, a senhora estava o tempo todo doando uma substância vital. Quando a senhora se aposenta e para de trabalhar, a senhora passa a ter retenção disso.
E ela falou, nossa, faz todo sentido. Eu falei, olha, veio um tempinho, ela vinha de outra cidade, longe, de Osasco. Osasco de São Paulo é mais longe que Fortaleza, só para vocês saberem. É brincadeira, mas é uma piada paulistana. É um lugar muito longe. E aí eu falei, a senhora pode vir algumas semanas para ouvir o evangelho, participar do AE que vocês têm, ATE aqui. Ela falou, posso. Ela falou, olha, Álvaro, tem um senhorzinho na frente da minha casa que perguntou se eu não posso cuidar dele. Eu falei, pronto, se a senhora cuidar dele, é possível que a senhora vai encontrar uma melhora. Se a senhora volta no centro 1 ano depois. Vocês conheceram ela, né? Era parente da Yara, tia da Yara, uma senhorinha. Ela volta 1 ano depois e fala, nunca mais tive nada. Falei, como que está o trabalho? Não, estou cuidando do senhorzinho. Feliz da vida. É um compromisso que ela assumiu diante de uma perspectiva de uma modificação genética, onde ela tem uma alta produção de fluido vital, que a gente chama de ectoplasma. Dá para entender, gente? Peixotinho era assim. Vixe, criança levada. Aí ele foi numa festa junina. Chegou na festa junina, um valentão escreve um bilhete, correio elegante para uma mocinha. Chega pro Peixotinho, miudinho, pequenininho, e fala, Peixotinho, leva lá esse bilhete para fulana. O Peixotinho bem tranquilo, criança bem calma, bota uma barata dentro. Quando ele bota a baratinha dentro, a menina abre, era o valentão da festa. O que aconteceu? Briga. O Peixotinho brigou com 10. Com 10. Franzino. Inclusive com o valentão. Foi acordar numa praia 10 quilômetros de distância. Ninguém sabe como ele foi parar lá, ninguém sabe como aconteceu, sem nenhum ferimento no corpo. Como aconteceu isso? Peixotinho, um espírito nobre, sem sombra de dúvidas nenhuma. Peixotinho fica com vergonha de sair de casa. Ele fala, ele não lembrava de nada. Ele falou, se eu faço um negócio desse, não quero mais sair de casa. Porque como eu não tenho controle sobre mim, se tranca no quarto. Quando ele se tranca no quarto e fala que não vai mais sair, dia seguinte, alguns dias depois, ele acorda. Quando ele acorda, ele vai ver, ele está morto. Catalepsia. Ele teve um processo de catalepsia. Então, vestem a mortalinha nele, leva ele para o enterro, coloca ele para ser enterrado. E quando vocês conhecem essa história, gente? Ai, gente, é daqui um dos grandes médiuns, assim, amigo de mediunidade do Chico. Chico amava o Peixotinho, assim, profundamente. Era um amor ali muito grande entre esses dois espíritos. E o Peixotinho, então, vai para o velório e o pai dele fala, não vai enterrar meu filho. Não vai enterrar meu filho. Meu filho está bem. Ele estava ontem, tudo bem, de repente morre sem ter absolutamente nenhum sintoma. Não vai enterrar. E o pai insiste que não vai enterrar, não vai enterrar. No meio do velório ele levanta. Senta no caixão. Saiu em todos os jornais. Morto levanta no enterro. Saiu em todos os jornais aqui da região. E essa notícia começou a espalhar. Só que tem um grande espírita, chamado Viana de Carvalho, que lê essa mensagem e fala, essa notícia, fala, nossa, vamos lá ver. É um caso que a gente pode estudar. E aqui traz uma grande lição, que a gente não tem que ficar sentado na casa espírita, simplesmente as pessoas virem. Olha o que esse espírito faz. Se deparando com a necessidade humana, ele oferece auxílio. Eu não estou falando de proselitismo. A gente bateu lá. Você conhece a palavra de Allan Kardec? Não é isso. Mas tem que ser às 8 da manhã, 7 da manhã, gente. No sábado ou domingo. Não é isso. Mas é sobre o convite realizado para que nós sejamos espíritas que não se assentam, mas que vivem
o espiritismo onde quer que estejam. E o convite da necessidade humana, ele é fundamental, é importante. Porque quantas vezes, eu vou dizer por mim, a gente se depara com alguém e fala, puxa, é obsessão. E a gente fala, não vou falar nada, né? Porque se a pessoa quiser, ela que procure um centro. Já aconteceu com vocês isso? Comigo já aconteceu. De eu falar, não vou falar. Não é o ambiente, não é a forma. Agora, a necessidade humana cria um ambiente para o socorro. Viana de Carvalho foi em direção a Peixotinho. Ele fala, olha, seu filho está nos parecendo que é um médium. O Satanás não entra aqui em casa, disse o pai dele. E Peixotinho tem a sua estrada de Damasco. Primeira grande opção, seguir com o Major Viana de Carvalho ou permanecer no seu lar. Ele escolhe seguir com o Major Viana de Carvalho e ele tinha ficado paralítico, ele não mexia mais as pernas. O Major Viana de Carvalho, com passe e água fluidificada, faz com que Peixotinho seja curado, vamos assim dizer, da sua paralisia. Dissociação de centro de força. Quando reassociou um deles, responsável pela locomoção, ou dois, ele não se integrou de novo esse centro de força. Deixou ele, da mesma forma que se fosse todos na catalepsia, sem o movimento das pernas. Dá para entender? E aí começa a educação mediúnica de Peixotinho. Se demonstra imediatamente um grande médium de efeitos físicos? Não. Sabe qual é a maior mediunidade do Peixotinho? Maior de todas as mediunidades, ao lado de várias outras. Maior de todas as tarefas mediúnicas de Peixotinho? Desobsessão. Foi o maior trabalho. Peixotinho trouxe contribuições fantásticas. Um médium que psicografava com as duas mãos e conversava. Então, mensagens diferentes. E ele conversando. Olha a capacidade desse médium. Bom, Peixotinho, um aventureiro nato, muita energia, então muita aventura a ser vivida. Foi primeiro lá para a Amazônia, trabalhar nos seringais. Depois ele volta e adentra o Exército Brasileiro, vai morar na cidade de Macaé, onde conhece Dona Benedita Vieira, Dona Baby. Dona Baby era o espírito que estava ao lado de Peixotinho já há muitos séculos, dizia Chico, trazendo uma importante contribuição na vida dele. E Peixotinho vai ficar famoso, como eu ontem pude dizer na FEC. A gente só conhece a história de Peixotinho porque um espírito lá do interior do estado de São Paulo, que era delegado de polícia, Rafael Américo Ranieri, ele passa a se interessar por fenômenos espíritas. Então, como aconteceu isso? Ele perdeu uma filhinha, o Rafael, delegado, Rafael Américo Ranieri. Perdeu a filhinha, pequenininha. A esposa dele é convidada para uma reunião espírita. Como eles faziam a reunião espírita naqueles dias? Eles faziam com um copo na mesa e o copo ia respondendo. E quem se manifesta ali naquela comunicação? A filha dele. Ela chega em casa e fala, Rafael, a nossa filha está viva. Eu fui a uma reunião, você foi enganada. Mas não me cobraram nada. Que enganação é essa? Mas ela falou comigo do jeito que ela falava, através das palavras. E eles começam a discutir, falam, não, isso daí está sendo enganado, está sendo enganado, está sendo enganado. E ela, não estou. Ele falou, estou sendo enganado, você não é delegado? Vamos lá investigar. Então tá bom. E foi ele lá investigar. Aí o espírito começa a responder para ele assim. Primeiro uma médium vidente fala, tem uma garota, uma menininha ao seu lado, ela está se mostrando assim, nome tal. Ela está dizendo que ela vai psicografar uma carta. E ele falou, psicografar uma carta, tudo pensado. Ela está dizendo que vai ser por você. Aí ele falou, não. Ela está falando para você segurar esse lápis e colocar sua mão sobre o papel. Ele psicografa quase 20 páginas da sua filha. A mão começa a se movimentar sozinha.
E ele passa a se tornar um grande entusiasta do conhecimento dos efeitos e dos fenômenos de efeitos físicos, efeitos inteligentes. Tudo que chegava na delegacia, que ele falava, opa, isso pode ser mediunidade. Falava, eu vou lá. E ele vai participar, entre essas reuniões, das reuniões de efeitos físicos com o Peixotinho. E ele escreve o livro Materializações Luminosas. Tem 2 livros, mas se quiser outro que conta parte dessas histórias, Materialização do Amor, escrito pelo genro do Peixotinho, Humberto Vasconcelos, aqui de Recife, junto com as filhas que se encontram vivas, algumas delas ainda se encontram vivas. Então, essas histórias são maravilhosas. Tem outros, Dossiê Peixotinho, aqui tem inclusive um capítulo do Luciano, que é descrito lá, que o Luciano Klenk vai trazer esse capítulo. Então, olha só que coisa interessante. Então, a gente só vai conhecer o Peixotinho, que estava numa reunião mediúnica, tranquila, assim, dentro da cabine, tá Sheila materializada, Zé Grosso, mais uns 3 espíritos só, materializações completas ou superiores, até os pés, luminosas. Quando começa a chover flores em cima de todo mundo, e saem de lá o ministro Clarencio andando. Junto dele, não me lembro quem estava junto, outra grande personalidade, outro espírito de altíssima elevação. Aulus, espírito Aulus com um cajado, e o Clarencio saem andando, totalmente luminosos. E os espíritos que estavam materializados antes dele começam a dizer, ministro, ministro, e se ajoelham no chão, com a sala chovendo flores. Aí tinha o vovô Vitorino, um espírito que ainda trabalha na doutrina espírita, queridíssimo. Todo mundo começa, meu Deus, meu Deus. E o vovô Vitorino nunca tinha aberto os olhos para assistir uma materialização. E ele fala, o que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? Ele falou, você não está vendo? Ele falou, eu não abro os olhos. Ele falou, então abre. Ele fala, eu não sou digno de ver tudo isso. E fecha os seus olhos. A única vez que ele abriu os olhos em uma reunião de materialização. E aí o vovô Vitorino, diante disso, todos aqueles, descrita como, quem sabe, um dos episódios mais belos de materialização que possa existir aí nos relatos, entre outras, né? A gente tem a materialização de Jesus, seus apóstolos, a Estrada de Emaús, tantas outras. Mas esse é o médium Peixotinho. Mas o que Peixotinho fazia para conseguir ter essa sintonia? É descrito pelos espíritos que o próprio ministro Clarencio, que é dito depois por Sheila, que foi revelada pela mediunidade de Peixotinho. Sheila, o espírito que Chico tanto ama, era desconhecida do movimento espírita. Oi? Uma representante de Maria. Sheila, ela primeiro começa a se manifestar nas reuniões mediúnicas de desobsessão. Um espírito, um mentor, não necessariamente desobsessão, mas reuniões de assistência a espíritos sofredores, e aparece um mentor, e ele começa a assinar O Metralhado, o nome. E ele conta o nome dele, Rodolfo. Rodolfo, ele conta, fala, olha, eu desencarnei agora na Segunda Guerra Mundial, e aqui na Segunda Guerra Mundial eu tinha uma irmã, Sheila, um pai, Fritz, e estão encarnados, são 2 Fritz, tem 2. Na verdade são um monte. E a minha irmã me disse uma coisa, nunca mate um inocente. Você pode defender a sua pátria, você pode viver o nacionalismo, mas não mate um inocente. Ele vai, em determinada circunstância, em um momento, acho que a invasão da Polônia, e dizem para ele, olha, mata esses 6. Ele fala, não, eu não vou matar. Eles são prisioneiros, eles não precisam ser metralhados. Fala, se você não vai, você é criminoso de guerra. Então vai você no lugar deles. Aliás, junto com eles. O melhor amigo dele metralha ele. Então ele passa a se manifestar, o metralhado. Algum tempo antes, ele começa a se manifestar e fala, olha, eu tenho uma irmã que ela está encarnada, na cidade tal.
vai ter um bombardeio da RUF, da Força Aérea Britânica, e caiu uma bomba na casa da minha irmã. Eu queria que vocês se reunissem para fazer prece. Então ocorre o bombardeio, imagina Peixotinho, um militar, recebendo uma mensagem da Segunda Guerra Mundial, o Brasil lutando na guerra contra o eixo nazista. Imagina a situação. Ele não podia saber disso, então essas coisas não se falava fora do ciclo mediúnico. E eles começam a fazer prece. Rudolf se manifesta e fala, pronto, agora está tudo bem. Minha irmã conseguiu desencarnar com sucesso. Ela ficou sob os escombros por um tempo e desencarna após isso. Alguns dias depois, materializa-se Sheila pelo nome de Seila. Aí não se sabe se eles não entendiam, porque na voz direta eles não entendiam exatamente, ou se era o sotaque, ou se ela falava Seila, tanto que o Peixotinho tem uma filha chamada Seila, em homenagem a Sheila, mas depois da guerra, quando não teria problema falar sobre um nome alemão, ela se identifica como Sheila. Esse espírito foi revelado pela mediunidade de Peixotinho. Vocês já ouviram falar de um outro chamado Zé Grosso? Que espírito doce, meu Deus do céu. Que amor de espírito. Uma amorosidade que é uma coisa que, né, toca fundo a nossa alma. Um espírito que foi do cangaço, segundo contam, nascido aqui no Ceará, e ele, muito idealista, foi participar das empreitadas de Lampião buscando justiça, segundo os homens. Quando ele percebe que aquilo estava equivocado e que aquele não era o meio, ele falou, já sei, vou começar a avisar nas cidades que vão ser invadidas para tirar as crianças, as mulheres. Só que descobrem. Quando o Lampião descobre, ele fura os olhos, alguns dizem que cortou a língua, outros relatos não têm isso, e ele morre imediatamente, vai para o nosso lar, não, se torna um obsessor. E ele estava num processo de obsessão de uma menina lá no estado do Rio de Janeiro, acho que Macaé, se eu não me engano, na cidade de Macaé. Peixotinho, que fundou vários grupos espíritas, entre eles o Grupo Espírita Pedro, Grupo Espírita Iraci, André Luiz. Peixotinho, incansável trabalhador espírita. Onde ele passava era transferido e ia abrindo centros espíritas. Fantástico, né, o trabalho dele. E ele se depara com aquele espírito, tocado pelo amor de Peixotinho. Ele não consegue resistir à condição de sem glúten, sem lactose, sem açúcar de Peixotinho. E ele integra a equipe de Sheila, integra a equipe de Peixotinho. Precisava trabalhar. O primeiro trabalho dele, alguns dizem que é esse, outros dizem que não, as filhas. Ele ficava em cima do guarda-roupa, distraindo as crianças, fazendo luzinha, para que elas não fossem lá na sala mediúnica, que demorava 4, 5 horas, 3 horas, uma reunião. O primeiro trabalho dele foi babar das meninas. Olha que coisa linda. Elas têm um amor por ele maravilhoso. O espírito de Zé Grosso é um espírito tal qual André Luiz, que se torna na erraticidade um tão devotado trabalhador, que alcança uma condição de que, gente, só o amor mesmo para explicar. Então, esse é o espírito de Peixotinho. Aí as meninas que estão vivas ainda, Dona Alcione, temos aqui em Recife também uma outra da filha, temos outra, a Marizinha lá em São Paulo, temos algumas filhas ainda encarnadas. Elas falam assim, eu perguntei, Dona Alcione, como que era na sua casa? Ela falou, minha casa era assim, Álvaro. Só para a gente entender como se torna um médium desse quilate. Falo, na minha casa era assim, Álvaro. 3 quartos, 8 filhos, 6 filhas e um filho. A Iraci desencarnou muito cedo. Araci, perdão.
Araci desencarnou muito cedo. E ela falou assim, então a gente recebia muita gente necessitada. Então as pessoas que fugiam do hospital psiquiátrico, meu pai recebia em casa e colocava para morar lá com a gente. Aí meu pai falava assim, minha mãe, essa cama é para os doentes, minha filha, levanta que a gente precisa de entregar para alguém. Aí ela falava, a gente podia perguntar se podia levar o travesseiro. E por vezes eles deixavam a gente levar o travesseiro, porque criança dorme em qualquer lugar, é que nem gato de armazém. Então, elas saíam e dormiam no chão, onde quer que seja. Essas pessoas ficavam pouco tempo hospedadas, 3 anos. Assim, uns 4, 5 junto. Aí quando servia comida, eles falavam, vocês esperem para comer, os doentes têm prioridade. E não achem que estão fazendo caridade. Esse é o seu dever de ser humano. Caridade é outra coisa. É muito mais elevado que isso. Todos os filhas, se tornaram nobres espíritas. Todos. Nobres espíritas, devotados trabalhadores. Porque diante do exemplo da vivência do Evangelho, se tornou irresistível a esses espíritos. Então, ela falava, a gente pegava a comida e a comida nunca acabava, sempre dava certo para todos. Não importa se chegassem 4, 5, 6. E quando a gente pegava a comida, ela falava, agora minha filha, lá na vila do tem alguém que não consegue vir andando até aqui porque está muito doente. Então antes de almoçar, leva a comida para essa família, que eles não conseguem vir buscar. Quando chegava, falava, filha, para cada uma um dever. Tem as fraldinhas sujas aqui, das crianças, e não ache que está fazendo caridade. A gente precisa que você lave. E elas iam lavando, e a dona Benedita faz evangelização no quintal, funda um centro espírita no quintal para reuniões mediúnicas, todos os dias. E esse é o tranquilo. Você quer materializar Clarencio? E Aos? E Sheila? E mais uns 4, 5 juntos? E fazer chover flores? É só viver o Evangelho assim. Está lá no livro Paulo Estevão, que as reuniões em Antioquia eram dadas com voz direta. Ela falou, a gente ia para o Evangelho, Álvaro, aí a gente se sentava com luz, assim, do dia acesa, sentava todos os dias, 6 horas, o Evangelho. Todos os dias. Aí o Peixotinho falava, a gente vai pegar uma rabeirinha na prece dos católicos. Então ele, 6 horas, o Evangelho. Então pegava essa carona na prece dos católicos, dizia ele. E o Peixotinho falava assim, olha, Sheila está aqui, naturalmente. Quem não quer estar ao lado de um servidor desse? E Sheila está falando para vocês, meninas, cada uma escolheu uma flor. Aí a dona Alcione falou assim, eu gostava do girassol. Só que o girassol era pesado a hora que ele caía assim no meu rosto. Transporte de objeto. E a minha irmã escolhia uma rosa, a outra falava, eu quero uma rosa amarela, eu quero uma XYZ. Como é contado por Divaldo que numa reunião com Sheila materializada, que cura a garganta de Divaldo, ele pede, ela traz uma Alderwein. Com, é seu nome? Uma dos Alpes suíços. E ela traz essa flor ainda com, desculpa. Ela traz essa flor ainda com orvalho, como todas as outras. Então, no Evangelho no Lar, você coloca a aguinha para fluidificar. Aí o Espírito fala, peraí que a gente vai trazer a água da cachoeira de Vichy, na França. E a jarra. Gente, é simples. É só viver a vida de Peixotinho e Dona Baby. Não tem dificuldade. É a gente que está colocando. Dá para entender qual é o papel do médium?
de quem está junto. Nossa, já está acabando? Só deu para falar do Peixotinho ainda. Bom, hoje vai ser até as 9 da noite, a segunda parte. Mas dá para a gente começar a perceber o que a gente vai ver nas figuras de outros médiuns, que se der tempo a gente fala deles, porque pelo jeito, que a vida de um médium que se coloca na posição de trabalho, ou de um participante, porque a Dona Baby também participava, é daquele que simplesmente não negligencia nenhuma possibilidade de servir com extremo amor. Porque Peixotinho, nos seus últimos dias de vida, com uma asma, no seu último dia de vida, chega uma senhorinha que Peixotinho já tinha feito receituário, todos os filhos tinham sido curados através da mediunidade de Peixotinho. A maior cura de Peixotinho, ele conta, uma moça, uma senhora que tinha lepra, hanseníase. E ela vai para a reunião, não é curada. Segundo ele, a maior cura. Ela não é curada. E os espíritos contam para ele que ela já tinha sido suicida por 3 encarnações com a prova da hanseníase. E ele conta para ela que ela precisava resistir. Ela não podia sair pelo suicídio. E ela muda para o fundo de uma casa, tinha um telefone, naturalmente isolada. E Peixotinho ligava todo mês e conversava com ela. Como que você está? Até o dia que ela fala, eu consegui a bênção da cegueira. Eu já não olho mais meu corpo degenerando. Então Peixotinho considera a maior de todas as curas realizadas através da sua mediunidade. Ela foi até o último dia da vida, sem o suicídio. Nos últimos dias de vida, quando chega essa família, todos os filhos tinham sido assistidos pela sua mediunidade. Uma senhora muito pobre, ele não tinha mais força de falar. E a Dona Baby fala, olha, o Peixotinho está ali, deitado, ele não consegue mais falar. E ele faz um sinal assim, a Dona Baby vai, ele não tinha força para falar a palavra alto. Ela coloca o ouvido na boca dele e ele dá a receita homeopática. Fala para tomar esse remédio. Último momento da sua vida, depois daquilo. Ele desencarna. Então foi até o último segundo da sua vida, no trabalho, na servidão, para a gente entender o que a gente precisa. Já já a gente fala de outros médiuns, então, gente.